Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a morte da motivação. Muitos se falam sobre a disciplina é isso, a disciplina é aquilo, a motivação não é nada, sendo a disciplina o principal fator para chegar aonde você quer no futuro. Ninguém mais fala sobre o motivo que te faz acordar às 5 horas da manhã para chegar naquele objetivo que você almeja, ou aquela fagulha que acende os seus olhos na hora que você está comentando e falando sobre um projeto que você vem fazendo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes da gente entrar nesse assunto todo, a gente tem que entender que a gente vive em ciclos. Às vezes, tem semanas que parece que a gente acorda com uma energia sobrenatural. A gente tem vontade de mudar o mundo inteiro, com energia, com foco, e aí do nada, bum, tudo acaba. Aquela motivação some, se esvai, e você fica se perguntando: o que aconteceu? E novamente você se encontra ali jogado no sofá, vendo série, jogando até mais tarde, rolando os rios do Instagram até 3, 2 horas da manhã. E a motivação? Sumiu? O que aconteceu com ela? Se a gente olhar direitinho, a motivação, ela ainda está ali. Ela morre sufocada quando o seu motivo para agir é muito menor do que o seu motivo para ficar parado. E aqui entra o ponto-chave. Você sonha em ter rios de dinheiro para conquistar seu videogame novo. Você sonha em ter rios de dinheiro para não precisar mais ligar o despertador para acordar cedo. E a sua situação é essa? Então, você está passando por um cenário de ambiguidade nas suas escolhas. Por quê? Você é desempregado, fica em casa, não precisa ligar o despertador cedo, fica vendo vídeo na internet o dia inteiro. Se você está querendo conseguir essa liberdade, esse dinheiro todo, esse sucesso financeiro para fazer as mesmas coisas que você faz nos dias de hoje, aquela motivação que fazia com que você acordasse às 5 horas da manhã, ela acaba se retraindo, porque você já vive aquilo que você quer conquistar lá na frente. Então, por que correr atrás disso tudo se você já tem aquilo que você almeja conquistar? E é a partir daí que a dúvida ela se instaura dentro da nossa cabeça e faz com que a gente se questione tudo o que estamos fazendo. Eu vou trazer aqui uma história minha. Quando eu era mais novo, eu estudava para passar no concurso e meu sonho era ser piloto de guerra da aeronáutica. Meu sonho era pilotar um caça de combate. Eu lembro como se fosse ontem. A gente estava ali numa palestra e tinha um pessoal que ia palestrar lá e já havia passado na IPK ou no Colégio Naval, na época também tinha essa turma. E eles iam fardados, junto ali aparecia o pessoal da diretoria. E numa dessas palestras, eu ouvi de uma pessoa dentro da própria diretoria, não foi nenhum aluno que passou, mas ele dizia o seguinte: não existe ninguém melhor do que você para estar sentado a bunda naquele caça e proteger os seus. Do contrário, essas vidas vão ficar em risco. Na hora ali, o professor ele pode até não se lembrar mais da frase, poucos minutos depois de ter falado, mas nasci em um propósito muito grande que me moldou durante todo o período do cursinho. Não estou falando aqui de ego, não estou falando aqui de querer ser o melhor aviador, estou falando aqui de mérito, de responsabilidade. Não era sobre ser o melhor, era sobre ser necessário. E eu acho que mudou para muita gente da minha turma, porque a partir dali a gente ficou mais unido, a gente passou a ser uma rede de apoio, onde um ajudava o outro, a gente se tornou basicamente um time de verdade. Inclusive, quando vinha algum aluno fazer uma aula experimental ou ver como é que era a turma para ver se ele se encaixava, e esse aluno vinha de turmas mais bagunceiras, ele geralmente era colocado para fora. A gente não tolerava muito alunos que iam para fazer brincadeira, a gente ia literalmente para estudar. E os professores que estavam ali também eram muito bons a nível de faculdade. Então você já viu, a gente realmente estava ali se cobrando. Então, essa unidade cresceu muito a partir desse propósito que foi instaurado a partir daquela frase que o professor nem deve mais se lembrar. A gente entendeu que se um ficava para trás, o outro também ficava. E assim nascia aquele real motivo para agir que a gente estava comentando lá atrás. E a partir desse motivo, a disciplina foi basicamente uma ferramenta para conseguir alcançar
esse motivo. E muitas das vezes a motivação que você precisa não está só intrínseca a você. A motivação que você pode encontrar está em quem está do seu lado, em quem você ama. Porque se você parar, aquela pessoa também vai se machucar. Então, não é só sobre você, é sobre todo mundo que vai sofrer com a sua desistência. No final, a minha turma, basicamente todo mundo foi aprovado. Até eu fui aprovado, só que eu reprovei no teste de visão da aeronáutica. Enfim, história para outro vídeo. E todo mundo passou porque todo mundo tinha um motivo para agir muito direto e muito explícito na nossa mente. E eu te pergunto, qual é o motivo para você agir e sair da cama hoje? Você já se fez essa pergunta? Porque se você não tem um motivo para fazer isso, qualquer desculpa vai te dar motivos para você ficar naquela cama deitado o dia inteiro. Por isso que não basta só a disciplina. A morte da motivação hoje vem evidenciando muito o fato da disciplina. Só que, na realidade, a gente vê na internet algo que está na moda. As pessoas falam muito sobre a disciplina e esquecem a motivação. E, às vezes, até interpretam isso de maneira errada. Como a motivação sendo aquela energia que aparece do nada, que te faz ficar motivado, e como se ela fosse o mal, como se ela fosse o seu corpo te enganando. Mas não, aquela motivação, ela tem que ser cultivada com o tempo. E uma das formas de você cultivar é respondendo algumas perguntas, que são elas: o que você passou que você não quer passar novamente? O que você faria se você ganhasse todo o dinheiro do mundo? E a terceira é: quem você ama tanto que você gostaria de dar uma vida melhor? Então, essas três perguntas, eu peço que você responda do coração e tente separar aquele comentário ou aquele tipo de pensamento que faz você pensar no olhar do outro. Eu quero que você seja 100% real. Separe aquela informação de que, eu estou fazendo isso porque o fulano acha aquilo. Ou tente separar esse tipo de questionamento e faça essas perguntas para você tentar ter um norte do que te motiva. Agora, depois que você responder essas listas, ali estão seus motivos. Você não tem motivação o tempo inteiro. Só que a motivação que você tem que ter, ela tem que ser muito maior do motivo que faz você desviar do foco, que é o seu objetivo. E quando a motivação é forte, ela vira uma rotina. E essa rotina se torna a disciplina. Então lembre-se disso. Você não está sem força. Você está sem motivo e sem clareza daquilo que você quer. Por isso que você pega qualquer atalho, você chega de madrugada e fica vendo vídeo até tarde, come besteira. Qual é a clareza das coisas que você quer? Você precisa tirar essa fumaça mental da sua mente e focar e ter muito claro aquilo que é importante para você. E fazendo um paralelo com os investimentos, a gente precisa ter clareza sobre tudo que a gente vai fazer para que o investimento ele se torne algo palpável. E com base nessas videoaulas que eu estou fazendo aqui, você consegue ter uma clareza de como funciona, uma clareza de como fazer e uma clareza de por que fazer. A disciplina nos investimentos ela é muito importante, mas você também precisa ter um motivo para aquilo. Por isso que vocês vão ver em alguns vídeos eu falando sobre você aportar diferentes percentuais do seu capital. Como assim? Se você ganha R$ 100 para investir, você vai distribuir 50% em investimentos focados na sua aposentadoria, 20% em investimentos de curto prazo. Então você vai separar objetivos para aquele dinheiro. Porque de nada vai adiantar você prender todo o seu dinheiro em aposentadoria, por exemplo, que foi um erro que eu fiz no começo, e deixar de comprar uma casa, deixar de comprar uma coisa a curto prazo. Então você precisa de motivos para continuar investindo, para continuar vendo aquele dinheiro rendendo para você e te dando resultado na sua vida como um todo, e não só quando você ficar lá com os seus 60 anos. Então você precisa ter clareza sobre todo esse mundo dos investimentos para poder não se desviar no meio do caminho e gastar tudo com balada, cerveja, bebida, mulheres, enfim, tudo que há aí que você quiser
comprar. Então, no mais é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido bem claro sobre a principal diferença entre disciplina e motivação. Eles são muito comuns aí na internet, a gente vê muito das pessoas confundindo um pouco, mas a motivação é essencial. Sem ela, não há a disciplina. Então, você precisa primeiro achar o seu motivo para agir, para depois montar uma disciplina e alcançar o seu objetivo, seja ele qual for. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.